Flávio Bolsonaro, muito obrigado por essa entrevista. Eu agradeço o convite, Libe, e que possamos dar uma mensagem positiva e de esperança para os nossos irmãos de Israel. Since President Javier Milei came to power in Argentina, we've seen several countries across Latin America moving more conservative direction. Do you believe we're witnessing the beginning of a new era, a new political era in Latin America? Eu tenho certeza que sim, Libe, porque é um movimento muito forte. Praticamente todos os países da América Latina e América Central também já escolheram presidentes de direita, porque ficou muito claro que a onda de esquerda que veio anteriormente e que se encerrou com a eleição de Lula no Brasil, o que deixou de legado foi violência, sofrimento, fome, desesperança. E o povo de todas essas nações perceberam que não podiam dar mais uma oportunidade para esses governos ruins, marcados pela corrupção e pela incompetência. Então, desde 2022, quando o presidente Bolsonaro é retirado da presidência da República e inicia-se um governo de esquerda com Lula, ele foi o último, creio eu, em toda essa região a conseguir chegar ao poder. Desde então, com o Milei, foi uma grande esperança para todos nós, porque essa onda azul começou com o Milei, esse ciclo interminável. Nós viemos à posse do presidente Milei aqui na Argentina, junto com o presidente Jair Bolsonaro, e me impressionou muito, porque andávamos pela rua e Bolsonaro era reconhecido pelo povo, enquanto caminhava para entrar no local da cerimônia da posse de Milei, o povo argentino, que estava muito em massa presente naquele momento, gritava como se estivesse no Brasil: Bolsonaro, Bolsonaro! E isso foi muito importante para nós naquele momento. Estávamos, obviamente, tristes com o que tinha acontecido no Brasil, e ser recebido dessa forma carinhosa aqui na Argentina foi muito revigorante para todos nós, e desde então iniciou-se um ciclo de presidentes de direita que se elegeram em seus países, e o que nós estamos vendo é que eles estão sendo competentes, devolveram a esperança aos seus povos e estão fazendo com que os seus países prosperem. Wow, this is the time. Recent polls in Brazil show that President Lula is still ahead, but the gap between you is getting closer. What's the core message you believe will convince Brazilians to bring the right back to power? Algumas pesquisas já colocam Flávio Bolsonaro um pouco à frente de Lula, numericamente à frente de Lula, mas o que todas as pesquisas mostram é que há pelo menos um empate entre nós dois. E com o atual presidente da República gastando 200 bilhões de reais fora do orçamento fiscal, promovendo uma compra de votos oficial, se é assim que nós podemos chamar, com programas sociais sendo expandidos, sendo aumentados, e como as pessoas no Brasil estão com muita dificuldade de comprar, o poder de compra do povo brasileiro caiu muito. Hoje o povo brasileiro, eu acredito que essa vai ser a virada de chave no Brasil, em que Lula vai derreter e nós vamos melhorar perante as intenções de votos. As pesquisas é que o poder de compra do brasileiro está caindo muito rapidamente, exatamente por causa da irresponsabilidade do governo. A situação econômica no Brasil tende a piorar. Então, acredito que esse vai ser um dos pontos decisivos para que o povo brasileiro encerre de vez esse ciclo de esquerda também no Brasil e a onda azul chegue até o Brasil. É isso que eu acredito. E sem falar também que uma outra marca do atual governo Lula é a violência, que está alcançando níveis estratosféricos, níveis completamente absurdos, nunca antes vistos em nosso país. E, obviamente, o governo federal tem a sua responsabilidade nisso. So, if you're elected president, what will be your first priorities once you take office? Minha primeira iniciativa, sem dúvida, vai ser fazer com que possamos fazer uma coisa chamada tesouraço no Brasil, com uma motosserra feita aqui por Milei na Argentina. Um grande corte nas despesas do Brasil, reduzindo burocracia, reduzindo instruções normativas, como chamamos no Brasil, decretos, portarias, e também promovendo ali, oferecendo uma nova reforma tributária que aponte para a redução de impostos no Brasil, para que os investidores tenham também a possibilidade de se planejarem, tenham a previsibilidade de que o governo federal vai mudar completamente em relação ao que está acontecendo hoje. Então, o novo governo do Brasil vai ser na linha de austeridade fiscal, esse é um ponto. E o segundo ponto que nós vamos ser muito incisivos é o combate aos criminosos.
Portanto, são duas medidas em paralelo que pretendo já no começo do governo implementar com muita força, porque eu venho do Congresso Nacional. Então, quando um presidente da República tem ao seu lado um Congresso Nacional forte, que dê suporte a ele, é muito mais fácil tomar medidas que mudem, por exemplo, a nossa Constituição. Now, I want to talk with you a little bit about, on a personal level, what do you think of what happened to your father, Jair? O presidente Bolsonaro ele foi alvo de uma lawfare. Eu falo em inglês que todos compreendem. E o Brasil está sofrendo muito com isso, com a perseguição pessoal por parte de alguns poucos da Corte Máxima do Judiciário brasileiro, como eu acredito que aconteça também em Israel, em algumas situações. Essa tem sido uma marca de países em que a democracia começa a mostrar sinais de ruídos, sinais de problemas. No Brasil isso vem acontecendo há pelo menos 5, 6 anos. E foi em função disso que meu pai foi retirado, no meu ponto de vista, da presidência da República, porque houve um desequilíbrio durante as eleições, já que, no meu ponto de vista, na minha opinião, a Corte Eleitoral Brasileira, que é integrada por alguns membros que são da Suprema Corte Brasileira, assim funciona no Brasil, eles desequilibraram essa disputa, tomando decisões favoráveis a Lula e contrárias ao presidente Bolsonaro, numa quantidade muito grande, uma parte da grande mídia também trabalhando muito forte contra o presidente Bolsonaro, desumanizando a sua imagem, omitindo as coisas positivas que o governo fez, e foram muitas coisas positivas que o governo fez. Então isso é que levou o presidente Bolsonaro a estar na situação como hoje. Ele foi alvo de uma grande farsa. Mas o presidente Bolsonaro é muito forte, ele é um herói nacional, e eu tenho a convicção que muito em breve, se Deus quiser, ele estará de volta às ruas, livre, para continuar colaborando com o seu país. How is he doing today? Não posso falar que ele está 100% na situação em que ele se encontra, mas ele é uma pessoa mentalmente muito forte, ele sempre foi uma pessoa fisicamente muito forte, ele era penta-atleta das Forças Armadas brasileiras. Então, uma pessoa que está ali, apesar de estar numa prisão domiciliar hoje, ele está muito forte e ciente de tudo que está acontecendo aqui, continua sendo o maior conselheiro que eu possuo nesse momento de dificuldade que o Brasil atravessa, e também me orientando, me instruindo a cada passo que eu dou para fazer o melhor para o meu país e tirar o Brasil das mãos sujas de Lula e da sua corja. You will continue his legacy. What will you do differently from him? Uma coisa que nós poderíamos melhorar é exatamente a comunicação. Okay. Como houve ali uma força muito grande por parte da grande mídia brasileira contra ele, acredito que esse vai ser um grande diferencial para não apenas dar continuidade ao legado dele, mas para fazer ainda melhor que ele, se Deus quiser. What's the best advice he gave you? O melhor conselho que meu pai me deu foi sempre manter a humildade. Manter a humildade, independente do que estiver acontecendo, tratar as pessoas da forma como eu gostaria de ser tratado também. Eu acho que esse conselho que meu pai me deu, não apenas da boca para fora, mas ele também exercendo isso na prática, é o que ele sempre me orienta a fazer. Muita humildade, responsabilidade e olhar para frente. President Lula has chosen to build stronger ties with countries like China and Iran, while you've emphasized Brazil's alliance with the United States. Do you believe the next election is also a choice about Brazil's place on the global stage? O presidente Lula erra ao querer escolher entre Estados Unidos e China. Erra em escolher entre conversar bem com Israel e com o país do Oriente Médio. Qualquer presidente da República tem que pensar no seu povo, tem que pensar no que é melhor, eu tenho que pensar o que é melhor para os brasileiros. Então não vou ter dificuldade em conversar com os Estados Unidos e conversar com a China. O Brasil não tem que optar entre um e outro. É óbvio que a proximidade geográfica com os Estados Unidos e os princípios da nossa população, os valores e a nossa cultura são muito mais próximos do Ocidente do que do Oriente, mas vamos tratar a todos de forma respeitosa. Eu dou apenas um exemplo de como o Lula erra. Recentemente, os Estados Unidos classificaram o PCC e Comando Vermelho, que são duas organizações criminosas no Brasil, que são muito grandes e são uma ameaça à soberania brasileira. E mais de 50 milhões de brasileiros vivem em áreas que são dominadas por organizações criminosas como essas. Quando o Lula foi até os Estados Unidos pedir que estas organizações não fossem classificadas como terroristas, mas elas são terroristas. Eu fui aos Estados Unidos pedir o contrário.
que elas fossem classificadas como terroristas, até porque muitas investigações dentro do Brasil apontam que essas organizações criminosas, como o PCC e Comando Vermelho, têm vinculações comprovadas com o Hezbollah e com o Hamas. E quando vi o presidente Trump propor o programa chamado Escudo das Américas, que nada mais é do que essa cooperação entre os países de todas as Américas, e o Brasil não estar presente, é uma sinalização da diferença entre Lula e Bolsonaro. Lula defende os bandidos brasileiros, Bolsonaro defende os brasileiros. So it's basically freedom against terror. Exatamente, e não por acaso, na posse do ditador do Irã, Lula enviou o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, para participar da posse. Inclusive, tem uma foto muito famosa que circula nas redes sociais, e a imprensa brasileira mostrou bastante, uma foto em que Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, está ao lado de vários terroristas. Naquela foto, praticamente todos já foram neutralizados pelas forças democráticas de Israel ou dos Estados Unidos, porque são terroristas. Geraldo Alckmin estava lá representando o Brasil. Isso é muito triste para a minha nação. Eu, como brasileiro, fico muito sentido, porque passa uma imagem ao mundo de que o Brasil está dando suporte para grupos terroristas, ao invés de estar ao lado de nações que respeitam os direitos humanos, nações em que são democracias, nações que prezam ali pelo desenvolvimento dos seus povos. Só que essa mensagem todos precisam entender. Não é o Brasil, é o Lula que toma essa postura e ele não fala em nome dos brasileiros. A maioria esmagadora do povo brasileiro fica sentido com o que aconteceu em Israel naquela festa da Nova, enquanto Lula criticava a reação do povo israelense, como se dizendo que era legítimo aqueles terroristas assassinarem tantas pessoas cruelmente, decapitarem crianças, estuprarem mulheres, sequestrarem pessoas, obrigando essas pessoas a cavarem as próprias covas para serem enterradas vivas. Isso é desumano demais. E essa é também uma coisa que me motiva muito a ser presidente do Brasil, porque a imagem para o mundo, a imagem que o mundo tem do Brasil hoje vai mudar. E todos verão que o Brasil é um país que apoia democracias, que apoia direitos humanos e que vai sempre defender que as pessoas, que Israel tenha o direito de sobreviver, que Israel tenha o direito de batalhar pelo seu território, de defender o seu povo. You've been promoting the Isaac Accords. Why do you think it's so important to promote Isaac Accords, especially these days? É muito importante porque esses acordos, mais uma vez, é para o Brasil fazer parte. Primeiro porque nós concordamos com as partes de valores, como eu disse, a defesa de direitos humanos, como eu disse, o reconhecimento do Estado de Israel, o reconhecimento do Estado de Israel ter o direito de se defender e de existir. E o outro pilar, que é essa cooperação na parte tecnológica, principalmente, e Israel é uma referência mundial, portanto, teria muito a contribuir com o Brasil, e o Brasil tem ali a possibilidade de participar desse acordo de Isaac, e fico muito feliz de ter aqui o presidente Milei, mais uma vez, também comandando essa iniciativa, junto com o seu embaixador argentino em Israel, promovendo essa unidade entre essas nações que têm os mesmos princípios e valores, e respeitam e defendem Israel, e que querem combater o crime organizado e o terrorismo. Isso tudo nos une. O que impede de acontecer hoje é o atual presidente da República do Brasil, que infelizmente está do outro lado. Would you fully restore Brazil's diplomatic and military ties with Israel? Eu não apenas vou reatar essas relações, como eu vou ampliar essas relações. Eu quero que todo o israelense venha aqui para o Brasil. Eu vou indicar o embaixador para Israel que seja um verdadeiro comerciante, um diplomata, alguém com os mesmos princípios e valores entre Brasil e Israel. Essa relação histórica que nós temos, são mais de 120 mil judeus que residem, que moram no Brasil. São muitas pessoas que precisam ser melhor cuidadas. E quando um país trata mal o povo judeu que mora no seu país, esse país está se maltratando, não maltratando apenas o povo judeu. Isso vai mudar conosco e podem ter convicção que nós, inclusive por eu ser evangélico, eu ser cristão, pela admiração que eu tenho pelo Estado de Israel e pelo povo judeu, essas relações vão ser melhoradas em muito. Nós vamos ter a possibilidade de fazer acordos gigantescos, históricos, nunca antes vistos, de cooperação em todas as áreas que Israel puder colaborar conosco. E da mesma forma, tenho certeza que muitos brasileiros vão ter interesse
de levar, né, as suas empresas, de conhecer melhor Israel, que é um país maravilhoso e fantástico. So, are you still committed to moving Brazil's embassy to Jerusalem? Sim, vou logo no início do governo, assim, o mais rápido possível, que eu pretendo fazer, dando continuidade ao que o presidente Jair Bolsonaro iniciou. Por detalhes pequenos, em função da pandemia que nós enfrentamos, acabou que isso não se concretizou, mas esse é um compromisso pessoal meu, de coração, que eu vou concluir esse legado do presidente Bolsonaro. I want to know, you're widely regarded as one of the most pro-Israel politicians in Brazil. Why is supporting Israel such a personal thing to you? Já em 2017, a primeira vez que eu fui a Israel, me encantou como é que num deserto você consegue exportar água para o mundo. Como é que você tem bons vinhos em Israel. Então, ali foi uma grande experiência, que nós vimos como um Estado, que é um Estado, né, que tem ali uma religião oficial, é um Estado em que investe muito em educação, principalmente, que investiu muito em pesquisa, desenvolvimento, inovação, tecnologia. Então, nós vimos aqui Israel um grande milagre, né, e eu acredito em milagres. Eu acho que o Brasil também pode receber um milagre como esse e ser uma grande nação. O presidente Bolsonaro dizia: olhem o que Israel não tem e o que eles são. Olhem o que o Brasil tem e nós não somos. Portanto, é óbvio que ao nos aproximarmos de países que são prósperos, países em que as suas nações são felizes, são desenvolvidas, nós também queremos, né, ter essa conexão para que isso aconteça dentro do Brasil. Portanto, é uma questão de convicção, uma questão de princípios e valores e uma questão de não ser burro. O que é que o Brasil ganha se aproximando de nações onde o terrorista é que domina? O que vem para o Brasil é só tragédia, é tristeza, sofrimento, é violência. Portanto, é uma escolha, inclusive, óbvia. Mas, infelizmente, o atual da República, por questões ideológicas dele, prefere fechar as portas para Israel, prefere fechar as portas para os Estados Unidos e se abraçar com os terroristas. What do you think about what's happening right now in Israel and the Middle East, with Iran, with Hezbollah, with Hamas? What's your take on that? É óbvio que todo mundo torce para que a paz aconteça o mais rápido possível. Só que essa é uma questão, né, histórica, que vem já de muitos séculos para trás. E esse é mais um triste capítulo que está acontecendo. Só que, mais uma vez, nenhum ser humano em sã consciência pode admitir que métodos terroristas sejam usados para defender qualquer tipo de bandeira religiosa que seja, ou de autonomia, ou de ter mais direitos do que os outros. Então, eu vou sempre defender o direito do Estado de Israel de existir, o direito do Estado de Israel de se defender. O Brasil tem uma conexão histórica com Israel. Foi numa Assembleia da ONU em que um brasileiro chamado Graça Aranha assinou ali o reconhecimento internacional em 1948 da existência e da criação do Estado de Israel. Então, olha como é que Deus conecta essas nações. Um brasileiro assinando oficialmente um documento internacional reconhecendo a criação e a existência do Estado de Israel. Portanto, como brasileiro, eu sinto muito orgulho disso e me sinto, inclusive, na obrigação de dar continuidade a esse grande entendimento que foi feito lá atrás. E eu torço para que isso tudo se concretize o mais rápido possível, a paz seja estabelecida, o Estreito de Hormuz volte a ter trânsito livre, porque todo mundo está sendo impactado pelo que está acontecendo lá. Isso mexe com a geopolítica e com a economia em todos os países, inclusive no Brasil. How would you describe your relationship with Prime Minister Benjamin Netanyahu? É uma relação de respeito e de admiração também. Eu imagino que não é fácil ser primeiro-ministro em um país como Israel, alguém que precisa a todo momento estar se preparando para receber ataques de todos os lados, mas é uma pessoa extremamente inteligente e corajosa, e eu peço a Deus aí que ele continue dando sabedoria a ele, para bem defender o Estado de Israel e fazer a sua parte para continuar convivendo em paz. Eu acredito que essa discussão sobre quem tem direito ou não tem direito a um determinado território, sempre cada parte vai ter a sua razão. No meu ponto de vista, quem tem razão é quem está hoje com essas terras. Mas o que tem que se chegar em um possível acordo é a coexistência pacífica entre eles. É isso que tem que acontecer, como forma de respeito. Dessa primeira vez que eu também fui a Israel, me chama muita atenção como o Estado de Israel pratica de verdade a democracia. Não apenas defende da boca para fora. Quando você vai no Knesset, tem pessoas que defendem a Palestina,
que reconhecem o Estado da Palestina, pessoas que foram eleitas pelos eleitores israelenses, ou seja, olha a tolerância que existe dentro do próprio parlamento israelense com quem pensa diferente. Quem caminha por Jerusalém vê ali as casas que são dos muçulmanos e as casas que são dos judeus, convivendo pacificamente. Portanto, há o respeito e uma coexistência pacífica que é possível, né, que permaneça. Portanto, essa é a mentalidade que eu acho que tem que prevalecer, mas nesses momentos de instabilidade, em que há esses ataques covardes, né, contra as pessoas inocentes, que são aí, mais uma vez, sequestradas, torturadas, assassinadas, sem nem saberem porquê, sem ter absolutamente nada a ver com esse conflito, a gente fica triste, mas isso reforça a necessidade de termos alguém com o perfil do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tenha pulso firme para dar a resposta à altura, conseguir fazer as composições internacionais para que o seu povo exista. Porque eu sempre digo o seguinte, se os terroristas baixarem as armas, acaba a guerra. Se Israel baixar as armas, acaba Israel. Under President Lula, relations between Brazil and Israel have gotten worse to an unprecedented level. How do you explain Lula's strong stance against Israel? Olha, eu acho que o Lula, ele é uma pessoa que ideologicamente, ele é uma pessoa da extrema esquerda, é alguém que sempre teve uma política internacional nos seus governos anteriores muito próximas a esses grupos extremistas. Tanto é que recebeu recentemente um navio iraniano na costa brasileira. E ninguém entendeu até hoje o porquê dessa razão. O fato é que no mesmo período em que o navio iraniano esteve na costa brasileira, houve uma denúncia de ter sumido uma parte do resíduo de energia nuclear que é gerado no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma preocupação muito grande, né, inclusive de que o atual presidente da República tenha facilitado, de alguma forma, a fortalecer esse programa iraniano, que é um risco ao mundo inteiro. What message would you like to send to the Israeli people? Quero dizer a todos vocês que, muito em breve, as nossas relações comerciais, diplomáticas e de amizade voltarão a valer a partir do ano que vem. Nós vamos receber o embaixador de Israel, nós vamos ampliar os nossos acordos e vamos fazer os maiores acordos do mundo, em todas as áreas, porque Israel tem muito a contribuir com o Brasil tem muito a contribuir com Israel, e a partir de 27 o Brasil terá um presidente da República que reconhece Israel, que ama o povo judeu, reconhece o direito de Israel de existir e que vai também dar suporte para que a paz volte a reinar nessa região. Flávio Bolsonaro, thank you so much. Muito obrigado for this interview, and I hope the next interview will be after you'll become the president of Brazil. Thank you. Será uma grande honra para mim. Shalom, Salat Tová. Toda rabá. Shalom, Toda rabá. Toda rabá. Thank you. Thank you.